Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula da disciplina de Sociologia para o curso de Administração. Na aula passada, estudamos o conceito de estratificação social para a Sociologia e quais as formas conhecidas historicamente de estratificação social. Na aula de hoje, iremos estudar um dos temas centrais para as ciências sociais, a mobilidade social. Mobilidade social é uma das características mais importantes das sociedades contemporâneas e pode ser entendida como o movimento de indivíduos e grupos de uma posição social para outra. Esse movimento implica alterações nas condições em que os indivíduos se relacionam com os outros e com a sociedade como um todo. Já que envolve, na maioria dos casos, alterações em relação à renda, poder ou prestígio. Mobilidade relacionada à renda decorre da alteração na renda de uma pessoa, seja através de promoção no emprego, aumento salarial ou herança. Mobilidade relacionada ao poder acontece, por exemplo, quando uma pessoa assume um cargo representativo, como vereador, dirigente de um sindicato ou síndico de um condomínio. Já a mobilidade social relacionada ao prestígio acontece, por exemplo, quando um médico se muda de uma cidade grande para uma cidade pequena, pois apesar de continuar exercendo a mesma atividade profissional, a pequena quantidade de médicos na localidade faz com que a sua importância cresça, podendo até mesmo tornar-se integrante da elite local. A mobilidade social, ela pode ser aberta ou fechada. Um sistema de mobilidade aberta implica que a posição de cada cidadão é influenciado pelo seu status alcançado. Esse sistema encoraja a competição entre os membros da sociedade. Já um sistema de mobilidade fechada permite um mínimo ou nenhuma possibilidade de mobilidade social. Os sistemas de estratificação da escravidão e de castas, por exemplo, são sistemas fechados. Nessas sociedades, a localização social se baseia no status atribuído, como a raça ou o histórico familiar, que não podem ser mudados. Além disso, temos a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal. Mobilidade vertical é aquela que implica em um movimento de subida ou descida de uma posição social para outra. Quando o movimento é ascendente, como por exemplo a mudança de um emprego de nível mais baixo para outro de nível mais alto, é denominada mobilidade ascendente. Se a mudança for para uma posição mais baixa, como por exemplo para um emprego de nível inferior, é denominada mobilidade descendente. Quando a mudança não implica em qualquer alteração do status social, como por exemplo de um emprego para outro de mesmo nível, é denominado mobilidade horizontal. Quando a mobilidade se refere ao deslocamento de pessoas de uma localidade para outra, é denominada mobilidade geográfica, que se distingue da mobilidade social, embora o que as pessoas geralmente almejam com os deslocamentos geográficos seja melhorar a sua condição de vida. Assim, pode-se dizer que a mobilidade geográfica pode induzir a mobilidade social. Além disso, podemos falar em mobilidade intrageracional. A mobilidade social vertical pode ser analisada pelo contraste da mobilidade intrageracional. Na mobilidade intrageracional, comparam-se
as mudanças de posição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com características comuns durante um período de tempo. Compara-se as posições desde o ingresso no mercado de trabalho até a posição contemporânea nesse mesmo mercado de trabalho. Por exemplo, uma mulher que ingressa no mercado de trabalho como professora e atinge a posição de supervisora de ensino, manifesta mobilidade intrageracional ascendente. Além disso, podemos falar de mobilidade intergeracional. A mobilidade social vertical pode ser analisada pelo contraste da mobilidade intergeracional. Na modalidade intergeracional, compara-se a posição social da geração atual com as gerações anteriores. A forma mais comum consiste na comparação da posição de um filho com a de seu pai. Por exemplo, um médico cujo pai tenha sido operário é um exemplo de mobilidade intergeracional ascendente. A escolaridade, ela desempenha um papel fundamental na mobilidade social. O impacto da escolaridade formal na posição de um adulto é ainda maior do que a do histórico familiar. Além disso, a escolaridade ainda representa um meio importante de mobilidade intergeracional. Mas o impacto da escolaridade na mobilidade diminuiu um pouco nas últimas décadas. Apenas um grau universitário, uma graduação, já não serve para garantir essa mobilidade ascendente tanto quanto no passado, porque cada vez mais pessoas que entram no mercado de trabalho possuem esse tipo de graduação. Além disso, a mobilidade intergeracional está diminuindo, já que não existe mais uma diferença tão marcada entre as gerações. Nas décadas passadas, muitos pais que tinham o ensino médio conseguiram mandar os seus filhos para a faculdade, mas os estudantes universitários de hoje têm maior probabilidade de ter pais com níveis já universitários. É importante também a gente levar em consideração o impacto da raça na mobilidade social. Os sociólogos há muito tempo documentam o fato de que o sistema de classes é mais rígido para os afrodescendentes do que para os membros de outros grupos raciais. Historicamente, nos Estados Unidos e no Brasil, os homens negros, por exemplo, que têm um bom emprego, têm menos probabilidade do que os homens brancos de verem seus filhos adultos atingirem o mesmo status que ele alcançou. A desvantagem acumulada da discriminação desempenha um papel importante na disparidade entre as experiências dos grupos raciais e étnicos. No Brasil, por exemplo, as políticas de cotas têm representado um importante instrumento de inclusão social e, portanto, de diminuição das desigualdades sociais e étnico-raciais. Outro impacto importante de ser analisado na mobilidade social é o gênero. Os estudos sobre mobilidade, ainda mais que aqueles sobre as classes sociais, tradicionalmente ignoravam a importância do gênero, tendência recentemente revertida. Porém, as oportunidades de trabalho das mulheres ainda são muito mais limitadas do que para os homens. E, além disso, mulheres cujas capacidades excedem os empregos oferecidos a elas têm a probabilidade de se retirarem completamente da força de trabalho remunerada por questões familiares.
A saída das mulheres do mercado de trabalho viola a suposição comum dos estudos tradicionais sobre a mobilidade, de que a maioria das pessoas aspira à mobilidade ascendente e busca tirar o máximo de vantagem de suas oportunidades. A invisibilidade e a persistência negligência da desigual responsabilidade das mulheres na produção do trabalho reprodutivo, que é a base de todo o trabalho produtivo, persiste até hoje. Ou seja, da invisível economia do cuidado, que fornece suporte afetivo e material de todos os indivíduos, homens e mulheres, que estão no setor produtivo. Segundo dados do IBGE, as mulheres representam 51% do total da população e ainda possuem uma renda 30% em média inferior à dos homens na mesma função. Trazendo a aula de hoje para a perspectiva do administrador, é de fundamental importância para o sucesso corporativo que os gestores estejam conscientes da responsabilidade social das empresas em colaborar para a diminuição da desigualdade de renda, de gênero e étnico-raciais. Obrigada pela participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Até logo! Thank you.